Fala pessoal, beleza? Vamos estudar a lição? Segunda-feira. Tristeza em meio à esperança. Não esquece, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ativa as notificações. Sabe, na primeira carta escrita por Paulo à igreja de Tessalônica, ele faz questão de falar ao povo palavras de conforto e de esperança, pois aquela pequena igreja e nova igreja já estava sofrendo com perdas e tristezas. E para isso ele escreve esta carta aqui a esse povo, e no capítulo 4 ele vai nos falar aqui algumas palavras de esperança, ele vai falar aqui algumas palavras de conforto, algumas palavras de paz, algumas palavras que pudessem fazer com que aquele povo não se algumas palavras que fizessem com que aquele povo não caísse em tristeza total. E é interessante o que diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, no versículo 13, que diz assim, ó: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Sabe, Paulo ele escreve aqui dizendo assim, gente, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito da morte, porque não é necessário que vocês se entristeçam como os outros se entristecem, aqueles que não têm esperança. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, ó, ei, é normal se entristecer, você pode se entristecer, é consequência se entristecer, mas a gente não precisa se entristecer como aqueles outros que não têm esperança. Eu, por exemplo, já fui em vários velórios. Eu já fui em velórios de pessoas que tiveram aquele ente querido que faleceu, mas que faleceu nos caminhos do Senhor, vivendo a vontade de Deus. E é diferente. A gente tem esperança. Até o velório, até a despedida é diferente. Mas eu também já fui em velório de pessoas que não tinham a vida entregue ao Senhor, de pessoas que não eram cristãos, de pessoas que não tinham fé em Cristo, de pessoas que morreram distantes da vontade de Deus. E eu vi desespero total. Eu vi desespero total. E Paulo está querendo dizer exatamente isso aqui. Espera aí, pode se entristecer, sim. É normal se entristecer, mas vocês não precisam se entristecer como aqueles que não têm esperança. Há tempo de chorar, diz a Bíblia, né? Há tempo de chorar, o sábio Salomão ele diz. A lição grifa uma parte que diz assim, ó, durante esses períodos de dor, você precisa enfrentar apenas um dia de cada vez. Sabe, tem gente que passa por esse momento de dor, de luto, né, de tristeza, de sofrimento, pensando daqui a um mês, pensando como é que vai ser daqui a 5 anos, sem a pessoa, sofrendo, sabe? Enfrenta hoje o problema dia a dia. Você vai aprendendo a lidar com ele diariamente. Você vai perceber que você não precisa sofrer mais do que já está sofrendo por conta de ficar ansioso ou ansiosa com algumas situações que nem ocorreram ainda. A lição grifa uma outra parte que diz assim, ó, esta vida não é o fim da história. Nossa perda não é definitiva. Aquele que já quebrou as correntes da morte o fará novamente por todos os que descansaram em Cristo. Porque ele vive, nós podemos crer no amanhã. Porque Jesus hoje vive, Jesus ressuscitou. Nós temos a esperança que a morte não é o fim. Sabe, se você está enfrentando algum momento difícil, encontre esperança no meio dessa tristeza. Se você está passando por algum momento de dificuldade, saiba que Deus está com você em todos os momentos. Sim, a morte é dolorosa. Não é natural, nós não nascemos para morrer, mas a morte será vencida. E eu não sei por qual sofrimento você está passando, mas eu tenho certeza que em Cristo você encontra esperança. Que Deus te abençoe e até amanhã.